Voltamos, Freitas! Aqui estamos! Tudo bem com você? Estamos aqui na luta. Mais um vídeo no local agora, Freitas? Verdade, o local é o mesmo, patrocínio da Wolfram Crypto Assets, que gentilmente nos cederam espaço para gravar este vídeo hoje. E o que eles fazem? Eles trabalham com Bitcoin, consultoria na área de Bitcoin e também compra e aquisição de Bitcoins e também investimentos em Bitcoin. Muito bem. Bitcoin e outros criptoativos e blockchain, que é a grande tecnologia revolucionária da internet. Max, a gente tratou de vários Me sentindo Ana Maria Braga falando do patrocinador. Vamos em frente. Afinal de contas, o patrocinador que paga as nossas contas. É verdade. Então, mas Max, vamos falar agora um pouco de Brasil. Chegou a hora da temporada de debates presidenciais. Debates ruins. A gente sempre conversava que a qualidade dos debates, aqui no Brasil principalmente, é diretamente proporcional à qualidade dos candidatos. Além da qualidade dos debates, a qualidade das regras que cercam esses debates principalmente. Eu acho que houve um problema no nosso país engessando muitos debates. Por exemplo, você não pode colocar a plateia, não pode se manifestar, você não pode às vezes dividir tela do candidato para você ver a reação. Então eu acho que nós engessamos muito. E aqui faria muito sentido de você olhar como são os debates nos Estados Unidos. E aqui todo mundo reclama, não, tem candidatos demais. Na última eleição, para o Partido Republicano, quando você tem candidatos demais, você divide, faz 2 dias, assiste. Né? O importante é que as pessoas conheçam. E você faz um debate de maneira que você consiga a interação de todos. Mas aqui também dizem, pelo menos algumas pessoas que eu conversei da televisão, é que algumas regras, quando você quer fazer algo diferente, os candidatos também não aceitam. Porque eles são ruins. Porque eles são ruins. Claro. Eles também não aceitam ser colocados na parede, das perguntas serem mais assertivas, digamos. O problema é o seguinte, é que o pessoal entende uma coisa, O pessoal entende uma coisa. O importante não é você perguntar, o importante é você ser perguntado. Porque se você está perguntando para você, significa que você está bem nas pesquisas, e aí você responde aquilo que você quer responder, e não necessariamente as perguntas foram feitas. Então o nível e a qualidade do debate sempre fica muito raso, você não aprende sobre o candidato, não aprende sobre as ideias. E veja que interessante, nós vamos ter um debate daqui a pouco, e nenhum deles que eu saiba colocou o programa de governo no ar. Então, como é que você vai, mesmo sendo o jornalista o mais inteligente da face da Terra, preparar para um debate? Então, o que se fica nessa situação, o que a gente nota, é que você fica nesta superficialidade e que impede aí que você de fato conheça ou faça boas perguntas. Até porque essa pergunta já é ruim, que não aprofunda muito nos temas de propostas exatamente, até porque eles não têm propostas, é basicamente um ataque de um candidato contra o outro, é isso? Fica, porque quando você não tem ideias, você debate pessoas. Né? Então esse que é o grande desafio sempre. Você, para levar para o campo das ideias, você precisa ter ideias. Senão a gente discute pessoas, a gente sempre fala, né? Pessoas inteligentes discutem sobre ideias, pessoas que não são inteligentes discutem sobre pessoas. Nos Estados Unidos, o papel do debate ele tem muito poder de influenciar na questão do voto, do eleitor. Foi assim lá no começo, quando diziam que John Kennedy ganhou de Nixon, principalmente quando viram que o Nixon suava, não se comportava tão bem na televisão. E aqui no Brasil, o debate, você acha que ele tem esse poder de conquistar voto do eleitor? Ele tem, ele consegue, porque você olha ali, quando a pessoa assiste, e você tem que lembrar que hoje em dia você assiste, e aquilo é reproduzido milhares de vezes, virando mídia social, virando WhatsApp, virando Instagram, virando Twitter, virando tweets. Então você tem aí uma quantidade de coisas em que você reverbera aquilo que foi dito no debate, tanto para um lado como para o outro. Eu acho que às vezes aqui a gente não faz aquela qualitativa de ver quem ganhou o debate com pessoas indecisas. Eu acho que falta isso que os americanos têm pensado, a gente
Então existe uma série de coisas que o debate é importante. Agora, o debate tem que ser com relação a ideias. Então, porque ideias e planos, né? Com relação a ideias, aliás, os debates ele tem esse problema de não explorar as ideias, mas as entrevistas que estão antecedendo esses debates, pelo menos, tão pouco. Tão pouco, porque a gente observou no Roda Viva, na Globo News, foram um desastre aquelas entrevistas, não? Eu não diria que foram um desastre, eu acho que os jornalistas ali tentaram ir para um viés que não é o interessante. Eles atacaram o candidato ao invés das ideias. O candidato, foram buscar o histórico, e a gente sabe que o histórico do candidato já era uma questão para ter sido resolvida lá atrás. Claro. Né? Você começa falando, não, os problemas não. Você querer tratar do histórico do candidato no momento em que você precisa saber quais são as perspectivas do candidato, é você perder tempo. Porque é importante o seguinte, não se deve perder tempo num debate presidencial discutindo algumas questões que são passadas. Claro. Até porque Bolsonaro não vai mudar a opinião sobre aquilo que ele falou no passado. O governador Geraldo Alckmin também não vai mudar sobre o passado. Então, isso é uma coisa importante. A pergunta que eu gosto sempre de fazer, que acho que é interessante até para a gente comentar, é que nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa dizendo que candidato careca não ganha eleição. O único presidente que foi eleito sendo careca, se eu não me engano, era o general Eisenhower. Depois dele, mais ninguém ganhou. A pergunta é, se você olhar nos nossos círculos eleitorais, nenhum presidente careca ganhou desde 1990, desde 1989. A pergunta é, será que nessa eleição o candidato que tem cabelo vai ganhar? Não sei, talvez seja. É uma coisa que a gente precisa pensar, porque nos Estados Unidos ter cabelo ou não é importante para o cara ser presidente. Sim, eles se preocupam muito também com a questão até às vezes do físico, da aparência, de como que eles... E uma coisa que a gente não pergunta, por exemplo, é a saúde física dos candidatos. Sim. Não é? Nos Estados Unidos é recorrente, quando o presidente faz cara vai se candidatar, ele tem que apresentar o atestado de saúde dele, porque a diferença do presidente para o vice é qual? Uma batida de coração. Sim. Né? Se parou de bater o coração, o cara assume. Então você precisa ter certeza de que o candidato que você está elegendo está em plena condição física para assumir o cargo. Até porque no Brasil a gente já teve presidente que ficou louco durante o mandato. Sim. Então, e alguns que a gente achava que era louco durante o mandato também. Então isso é uma questão importante da saúde física. E é uma pergunta que você precisa fazer, como é que você está fisicamente? Você dizia dos vices, da diferença da batida do coração. O que você achou das escolhas dos vices aí? O que você achou? Achei que não fugiu muito do que se deve esperar, ou seja, vice, se balança a árvore e cai alguém. Não acho que houve uma grande preocupação. A questão do Alckmin, eu achei que houve uma certa preocupação, de uma aproximação, claro, de uma aproximação que agradasse, digamos, centrão, e também tentasse qualificar um pouco mais a figura da vice-presidência. Então até foi uma escolha interessante da senadora Vanéria, particularmente acho mais interessante até do que o próprio Alckmin. A questão do Bolsonaro de escolher um general, acho que foi um tiro no pé, que ele podia sair um pouco desse estereótipo da questão do militarismo, etc. E do próximo, bom, o PT não tem vice, tem o vice do vice, que é a Manuela, que é vice do Haddad, que é vice do Lula. Enfim, mas totalmente perdido, aquele absurdo eleitoral que a gente já discutiu em outros vídeos. O que mais que nós temos? A gente não sabe se aquilo ali é gozação ou má intenção. Má intenção, aquilo é um absurdo. Enfim. Então não sei, eu acho que a escolha do vice não me pareceu muito pautada assim, numa relevância desses candidatos. O que você achou? É engraçado porque nós tratamos o vice como se fosse relevante e nós terminamos sempre com o vice. Sim. Veja só, em São Paulo o prefeito é vice. Sim, o governador. O governador é vice e o presidente da República é vice. Quer dizer, se nós pensarmos, claro que isto gera, a gente fala, eles foram eleitos juntos, mas é claro que gera um problema de legitimidade. O governador Alckmin disse que ele assumiu quando o Mário Covas morreu, ele era vice. Ele falou, quando era governador eleito vice e quando eu era governador eleito, havia uma diferença enorme na questão da legitimidade. Mas não podemos esquecer, o vice é uma figura importante. Ele precisa ter função, claro que a Constituição não diz o que o vice faz, mas ele precisa encontrar aí
uma forma de trabalhar com o presidente. E não exatamente também como ministro, né? Não, acho besteira você nomear o vice como ministro, porque ele pode ser até como um cara, um representante do país para várias coisas. O presidente Trump, quando quer, ele não pode estar em todos os lugares. Então, quando ele quer mandar alguém para a América Latina, ele faz o vice. Porque todo mundo sabe que o vice tem uma importância relevante nessa situação. Aqui, como a gente pega o vice na última hora, qualquer um, às vezes o vice nem conversa com o cara que é o candidato principal da chapa. Sim. Então, se bem utilizada a figura do vice-presidente com uma função, às vezes, diplomática em determinadas áreas, o vice pode ser de grande valor para o presidente. É só nós repararmos, por exemplo, no caso dos vice-presidentes nos Estados Unidos. E por que a gente cita os Estados Unidos? Porque é o único país que tem um sistema semelhante ao nosso. O presidente Obama se dava muito bem com o Joe Biden. E o presidente Trump se dá muito bem com o Mike Pence. Mas por que o pessoal às vezes gosta mais do Trump do que o Mike Pence? Porque sabe que o Mike Pence é mais qualificado às vezes para ser presidente, porque ele é um bom político, só que ele é mais conservador. Então este balanço é importante nessa situação. E nenhum deles, claro, você vai escolher por uma quantidade de afinidades, não vai ser 100%, porque é impossível. Você dizia do vice-presidente fazendo um papel até de embaixador, digamos, de relações públicas do país em outros países. Na nossa agenda internacional, entrando um pouco nesse assunto, você acha que a agenda internacional vai influenciar nessas eleições? Não, porque relações internacionais não é uma grande preocupação para o país, mas começa a ser alguns aspectos. Por exemplo, os venezuelanos, os refugiados venezuelanos. É um problema? É. Você precisa decidir o que vai acontecer ali, como é que vai ser a sua relação com a Venezuela no futuro. Isso é um problema premente. Acordos comerciais eu acho difícil. O presidente Temer está negociando agora com o Chile, está tentando deixar algum legado, mas o que a gente precisa não nem são acordos comerciais, a gente precisa de mais empresa brasileira estimulada aí para o exterior. Esse é um fator importante aí da discussão que você precisa ter. Mas um bom vice-presidente, uma figura preparada, e que saiba falar idiomas estrangeiros, precisa saber falar inglês. Esta fluência do idioma é importante. E o presidente da República, se tiver um bom vice que tem esta capacidade, pode mandá-lo facilmente para um monte de conferências internacionais, nas quais o presidente da República muitas vezes não é preciso que ele esteja presente. É só você olhar o que o presidente Trump faz às vezes com o Mike Pence. Manda vários locais, como o Joe Biden é mandado, ou para muitas negociações seria interessante, não a diplomacia presidencial, mas uma diplomacia vice-presidencial, e que você utiliza o vice-presidente para uma série de coisas. Agora, nós precisamos ter candidatos mais qualificados. Veja só, se alguém quiser jogar golfe com o Trump, que gosta de jogar golfe, como é que você vai jogar golfe levando intérprete? Sim, você não vai colocar alguém. E não adianta a gente querer falar não por uma questão de soberania nacional. Hoje em dia a língua franca do mundo é inglês, tem que falar inglês. Mas calma, a gente conversou agora bastante sobre a figura do vice-presidente, os que foram escolhidos, talvez uma atuação mais importante e diplomática do presidente e do vice-presidente, a importância de gente qualificada. Mas o que você espera dessa eleição? Qual é o Brasil que você quer, né, utilizando esta coisa que a Rede Globo está fazendo? It's a confusion. Someone's called us down in Brazil. They are rich, but we are very poor. Nobody knows what's going on in Brazil. I just wanna play the saxophone in my own jazz band when they took me down in Brazil.